da sua palavra, louvando o nome do Senhor. Meu Deus, nós nos alegramos por esta oportunidade que o Senhor nos deu, meu Pai. Estamos aqui sendo edificados e fortalecidos pela sua presença, e é chegado o momento de nós recebermos a pregação da sua palavra, Pai. Nós oramos para que o teu Espírito Santo venha estar falando aos nossos corações. Usa, meu Deus, em nome de Jesus, a vida do teu servo, irmão Cristiano, para nos transmitir a poderosa, infalível, sempre eficaz palavra do Senhor aos nossos corações. Fala, meu Deus, de uma forma abundante, poderosa, na vida da tua igreja, meu Pai. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para receber aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Pai, nós lhe pedimos nesta noite e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podem vos assentar? Glória a Deus. Queria que os irmãos abrissem sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo 7 a seguir. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo 7 a seguir. Glória a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos encontraram? Nos diz assim a palavra do Senhor: corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confie de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não usei, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Amém, meus irmãos. Nós iremos meditar neste texto, nesses versículos ao qual aqui lemos. Hoje um culto especial para o nosso Deus. Sempre, todo culto que prestamos a Deus é especial, mas temos a participação dos nossos jovens e adolescentes. Como sempre gosto de lembrar, o culto sempre é para Deus, é para o Senhor, é por Ele que nós viemos, né? Porém, com os departamentos, nós podemos dizer, né, em especial hoje, com os jovens e adolescentes. Louvamos a Deus pela vida dos nossos jovens e dos adolescentes que aqui estão, servindo a Deus, servindo ao Senhor, pois sabemos que os dias são maus, os dias são trabalhosos, difíceis, e a juventude, a mocidade, não tem
né, dado muita atenção para os caminhos do Senhor. Porém, nós temos aqui jovens que servem, que temem a Deus, e assim estaremos aqui então observando esta palavra junto com eles. Vamos ver aqui, meus irmãos, o que Paulo quer passar, em especial nesses versículos desse capítulo de número 5, para os nossos irmãos Gálatas, né? Vejam bem, Paulo está no contexto aqui, alertando. Antes de nós entrarmos já no versículo 7 que lemos, vamos pegar um pouquinho do contexto para nós entendermos por que chegamos aqui. Temos aqui alertas da parte de Paulo, não só aqui, mas anteriormente. Paulo está preocupado com a igreja que foi lavada, remida no sangue do Cordeiro, que entendeu o seu chamado, que servia com gratidão ao Senhor, mas que por algum motivo deixou alguns obstáculos começarem a servir de desânimo, a servir de regressão, ou seja, de voltar aos costumes antigos antes de alcançarem a Cristo Jesus, antes de tomarem, pela fé, entrarem pela fé na graça. Nós vamos ver aqui em capítulos anteriores Paulo citando sobre isso. E então, no próprio capítulo de número 5, ele começa alertando sobre a volta da servidão à lei, a regressão, digamos assim. Quando, meus irmãos, nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Jesus, nós temos mudança de vida. Amém, irmãos? Nós temos transformação da nossa vida. É por isso que muitos vão olhar para nós e ver, e até mesmo testemunhar, mesmo que nós nem ficamos sabendo, mas às vezes chega, fulano está indo lá na sua igreja, não, mas mudou, hein? Nossa, Deus, você não imagina como é que era aquela pessoa nas festas, como era aquela pessoa antigamente, quando fazia isso, fazia aquilo, mudou demais. De parabéns. Tomara que continue assim, ainda parece que joga uma desconfiança em cima. Tomara que continue assim. Por quê? Porque percebe-se mudança. Quando nós chegamos a Cristo, quando nós aceitamos ao Senhor, há mudança de vida, há conversão. E converter é mudar de direção. Converter é abandonar o caminho que nós estávamos seguindo e então entrar pelo caminho verdadeiro, pelo caminho que é Jesus Cristo, o caminho ao qual nós estávamos estudando aqui na sexta-feira, na escola bíblica, justamente o caminho estreito, a porta estreita, o caminho que é apertado, esse caminho. Mas então, meus irmãos, com esses alertas que Paulo está aqui, ele está triste, com sua alma angustiada, de ver os irmãos regressando na sua conduta cristã, voltando novamente a querer defender as coisas da lei, voltando a questionar sobre a circuncisão, falando, peraí, nós somos crentes, você é crente, mas aqui, circuncidar, tem que circuncidar, é da lei, ou seja, voltando aos rudimentos antigos, e anulando a totalidade da graça em suas vidas. Meus irmãos, não basta nós crermos na graça, não basta dizermos que acreditamos nela, nós temos que crer e deixar ela fazer uso e presença na nossa vida, na sua totalidade. Não basta, irmãos, nós pegarmos e dizermos, não, a salvação está em Jesus mesmo, está em Cristo, mas de vez em quando nós estamos caçando alguns rodeios, caçando algumas obras para justificar que nós venhamos a estar mais, entre aspas, salvos. É lógico, meus irmãos, que o crente zeloso pela palavra, ele sempre vai zelar pela sua santidade. Ele sempre vai zelar por ter bons hábitos, por ter bons costumes, aquilo que todo verdadeiro cristão deve fazer. Porém, nós não podemos em partes crer na graça, no favor imerecido, e em partes queremos anulá-la com alguns amuletos. Não, mas eu preciso fazer isso aqui, porque senão eu não sou salvo. Aí nós começamos a ir para a parte que anula, que quer anular a graça.
Mas veja bem, eu não estou dizendo, e nós vamos chegar lá no versículo 13 e vamos falar sobre isso. Eu não estou dizendo que o crente não deve estar se policiando, pelo contrário. Eu não estou dizendo que o crente não deve estar lutando por uma vida santa. Muito pelo contrário, porque aquele que foi alcançado pela graça, aquele que verdadeiramente se converteu, ele estará sempre se santificando e andando no caminho. Mas vamos lá, meus irmãos, entrar no texto, no versículo de número 7, ao qual Paulo está expressando algo aqui aos nossos irmãos. Vejam bem, ele diz: corrieis bem. Ele está dizendo de algo que estava sendo feito. Corrieis bem. Quem vos impediu? Para que não obedeçais ou obedeceis à verdade. Ele está aqui demonstrando, ele está falando que tem pessoas persuadindo a sua fé, que tem pessoas tentando tirar a essência de verdadeiro crente, a essência de verdadeiro cristão que estava neles. E então, meus irmãos, nós vamos aplicar e trazer para as nossas vidas, jovens, adolescentes, toda a igreja, todos nós. Nos dias de hoje não é diferente. Nós não estamos amuletados nos regimentos antigos da lei. Acredito que essa parte está resolvida. Porém, meus irmãos, quantas das vezes o inimigo vem nos tentar, até mesmo com pessoas que se dizem crentes também, que se dizem cristãos também, mas porém já estão às vezes desviadas dos caminhos do Senhor. Porém, um desviado que ainda se veste crente, um desviado que ainda vai aos cultos, um desviado que ainda louva, que ainda lê, e às vezes até prega. Infelizmente, irmãos, as igrejas por aí afora, e eu falo com a palavra infelizmente. Infelizmente, nós temos muitas pessoas assim, religiosas, mas que falam, que pregam, que ensinam, que falam, mas na verdade não usam, não aplicam em suas vidas, ou pessoas que já distanciaram, já caíram, mas mantêm uma postura de crente, mantêm uma postura de cristão. Veja bem, meus irmãos, a preocupação de Paulo aqui com esta igreja, de Paulo com esses irmãos. Então, meus irmãos, jovens, adolescentes, cuidado, tomem muito cuidado, nós precisamos tomar cuidado. Quando pessoas estão ao nosso lado, até mesmo são nossos colegas, alguns arriscam dizer até amigos, nós precisamos tomar cuidados. Cuidado porque você está sendo influenciado por uma pessoa mais santa do que você, por uma pessoa mais crente do que você, ou você está dando ouvido agora a conversas de pessoas que até mesmo caminham, que até mesmo estão na igreja, mas que muitas das vezes não sabem o que é temor a Deus, que muitas das vezes estão distorcendo a palavra de Deus e dizendo para você, falar, larga de ser bobo, larga de ser boba, as coisas não é desse jeito não, eu também estou na igreja, e eu faço isso. Eu também estou lá na igreja, eu canto, eu louvo, eu prego, eu participo da ceia. Está acontecendo alguma coisa comigo? Larga de ser boba. Você está muito equivocado, precisa de tanta coisa assim não. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com tais pessoas que assim aparecem em nossa vida, ou que muitas das vezes caminham junto conosco. Meus irmãos, não é para desfazer de ninguém, não é para escolher quem é melhor ou quem é mais ruim, não. Mas para caminhar ao nosso lado, jovens, adolescentes, para andar conosco, tem que ser igual na santidade, na palavra de Deus, na obediência, ou melhor. Temos que escolher desta forma. Mas cuidado. Cuidado que muitas das vezes você acha que vai influenciar, e quando é fé já está contaminado e sendo influenciado para correr para o pecado. E aí vai ter que aplicar este texto na sua vida. Corrias bem, você estava indo no caminho certo, você era um bom crente, você servia a Deus conforme a palavra de Deus falava. Quem é que vos impediu? Quem é que tirou você de cabeça? Quem é que mudou você de ideia? Você orava, agora você não ora mais? Você tinha prazer de estar nos cultos, agora parece que você não quer ir mais na igreja. Meus irmãos, quando nós estamos do lado de pessoas que estão correndo para o pecado, eles só têm palavras para nos desanimar. Não sei se vocês já observaram, acredito que sim. Quando a pessoa está desviando ou desviado já e se mantém ainda,
Ele começa agora a achar defeito no irmão, na irmã, no grupo de jovens, no líder dos jovens, no pastor, no pregador, no porteiro. Ele começa a achar problema em tudo. Fala, mas esses cultos, sei para que isso, sei para aquilo outro. E agora começa, descer o sarrafo. Meu irmão, minha irmã, quer um conselho? Você está vendo um crente falar mal de um irmão seu, manda ele se converter, viu? Mas fala na cara do outro irmão, vai se converter. Fala na cara dele, chama ele, conversa com ele. Você está falando nas costas dele, você não é crente, mas não. Pode falar, irmão, vai se converter. Sabe por quê? A verdade, irmãos, a verdade sempre tem que prevalecer. A verdade tem que estar sempre de pé, nítida, patente aos olhos. E quando a pessoa começa muito a crítica, ele está tentando te corromper. Está tentando te consumir aos poucos. Aí joga uma palavrinha e você fica quieto, né? Você não rebate não. Fala, não, peraí, minha esperança não está no homem não. Pode ele até cair lá, eu estou com Cristo. Aí você não rebate. Quando é fé, mais uma palavra. Semeia mais uma contenda. Semeia mais um desentendimento. Quando é fé, lá vai você ladeira abaixo. Já parou de correr. Corrias bem. Era um bom crente. Agora não mais. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Amém? Corrieis bem, quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade. Esta persuasão, veja bem, aquele que está persuadindo, aquele que está convencendo ou tentando convencer a eles, para que eles se distanciem do verdadeiro caminho, do verdadeiro propósito. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Ou seja, a inspiração que está nessas pessoas não é da parte de Deus. Não é o Espírito Santo mais, porque as pessoas, irmãos, que estão andando guiadas pelo Espírito Santo de Deus, ele vai te chamar para orar. Fala, irmão, é mesmo, está tendo esse problema, vamos orar? Vamos levantar de madrugada, vamos marcar um horário, ou vamos no monte, né? Ou vamos na igreja, vamos fazer um propósito? Essas pessoas estão enxergando e discernindo espiritualmente as coisas. Mas as pessoas, irmãos, quando está nessa situação, com persuasão má, com persuasão diabólica, porque já se distanciaram do Senhor, aí, meus irmãos, é só problema. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque existe, viu? Existe. E eu não estou pregando aqui apontando para ninguém, só estou trazendo a palavra de Deus que fala ao meu coração primeiro e depois, consequentemente, também através da pregação ao coração de alguns que dão ouvido. Continuando. E ele agora vai citar, versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Falar de levedura é falar de crescimento. Quem entende aí de fazer pão ou de fazer alguma coisa que leva fermento, sabe que vai fazer a massa e nem quer dizer que vai ter que pôr muito fermento. Mas põe-se ali uma pitada, tanto certo, não é muito, põe-se fermento e agora dá aqueles pãozinhos petitinhos, né, irmã Francisca? Pequenininho, você olha assim, mas não vou comer nada, isso vai virar uns torresminhos só, né? Aí pega lá, deixa, antigamente colocava no sol, hoje acho que não precisa disso mais, porque senão os padeiros na padaria não faz de madrugada, não tem sol, não sei como é que é o negócio, Rodrigo, não entendo muito disso, não é? Mas antigamente as irmãs faziam isso, colocava no sol, punha um pano por cima, já colocava aquelas pelotinhas dentro da bandeja ali, da travessa, né? Mas colocava longe um do outro. Eu ficava vendo aquilo lá e falava, mas essas pelotinhas podia pôr pertinho uma da outra, cabia mais. Punha um pano em cima, punha em cima do telhadinho, em algum lugar. A hora que tirava aquele pano, em pouco tempo, tirava aquele pano de prato de cima, irmãos, estava aqui as torremão mesmo de pão grandão, já tinha quase colado um no outro. Por quê? O fermento. O fermento leveda, o fermento faz crescer, ele faz inchar, ele faz inflar. Ele faz crescer. Quando Paulo expressa sobre esse fermento aqui, ele não está trazendo à memória uma expressão de favorecimento para a igreja. Ele está dizendo justamente sobre a contaminação daqueles que estão enxertando e colocando às vezes palavrinhas sorrateiras, pouca coisa. Pouquinho fermento, mas de vez em quando solta um dardo inflamado daqui, fala mais alguma coisa dali, né? Intriga daqui, intriga dali, e quando é fé, a massa inteira está levedada.
Quando é festa, você está vendo uma igreja cheia de problema, né? Pessoas tristes, pessoas chateadas umas com as outras, pessoas preocupadas quando é o que vai ou que vai deixar de trocar a liderança, quando é que as coisas vão melhorar ou deixar de melhorar, quando é que aquela pessoa vai sair ou não da igreja. Quando você olha, está tudo levedado. Por quê? Fermento do pecado. Foi enxertado, foi lançado aos poucos. Mas crente, irmão, crente que observa a palavra de Deus, não aceita colocar o fermento do pecado na sua vida. Aquele que está em especial cuidando da sua vida espiritual, não aceita se contaminar pelo fermento do pecado. As pessoas, alguns que tentam enxertar este fermento do pecado, eles têm que partir para outra. Tem que rachar fora, porque não vai ter jeito, não consegue o seu efeito. Então, por isso que Paulo está aqui justamente demonstrando isso. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, igreja, nós precisamos continuar crentes em Cristo Jesus, indiferente se o A, se o B está assim ou deixou de estar. Olhemos e prossigamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Indiferente dos tempos que nós estamos vivendo, se está favorável ou se não está, continuamos olhando para Jesus. O caminho está difícil, irmãos, e realmente Jesus disse que seria, viu? Ele não disse que seria fácil, ele não disse que seria favorável, ele disse pelo contrário, seria difícil, a porta seria estreita, o caminho seria apertado, mas essa porta estreita, esse caminho apertado que conduz à salvação, que nos leva para a vida eterna. É nesse caminho, irmãos, que nós estamos trilhando, você e eu, nós, igreja do Senhor, estamos trilhando um caminho difícil, caminho apertado. Como disse aqui o irmão Rodrigo, muitas das vezes o vento balança lá as ondas, né, irmão Rodrigo? E o barco chacoalha de lá para cá. Mas o que, irmão Rodrigo? Jesus está nele. E Jesus está no barco. Meu irmão, minha irmã, não olha para o lado, não olha para a direita nem para a esquerda, olha para Jesus que está no seu barco, olha para Jesus que está governando e direcionando a sua vida. Vai dar certo sim, sabe por quê? É Ele quem nos garante a vitória. É Ele quem nos garante, meu irmão, minha irmã. É o Senhor Jesus. Vamos chegar lá, em nome de Jesus. Versículo 10, dando sequência. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. É importante, irmãos, observar esse seja lá quem for. Paulo não está preocupado aqui, irmão, quem é que está inflamando os outros, não. Paulo não está preocupado quem é que está servindo de fermento para levedar aqui a massa, não. Seja ele quem for, seja o A, seja o B, seja o crente de um jeito, o crente do outro, não importa se tinha posição social, se eram mais ricos, se eram mais pobres. Paulo não está olhando para a influência, ele está dizendo, seja ele quem for, aquele que te inquieta, sofrerá a condenação. Meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor, que nós não venhamos em momento nenhum emprestar os nossos lábios para o inimigo das nossas almas, para nós sermos essas pessoas que desinquieta o povo de Deus, que inflama o povo. Pelo contrário, meus irmãos, porque senão nós vamos sofrer condenação, e essa condenação não vem do homem. Essa condenação não vem da igreja, do pastor, não. Esta condenação vem de quem é dono da igreja, de quem comprou a igreja. Ele sim condenará essas pessoas, se não se consertarem, se não se arrependerem a tempo. Não importa quem seja. Por isso, irmãos, que nós lemos aqui também na sexta-feira e falamos sobre isso, os irmãos que estavam presentes. Não importa naquele grande dia, não vai importar. A pessoa diz, ô Jesus, mas eu estou daqui e no seu nome eu expulsei demônio. Eu profetizei,
Eu falava em língua. Ô Jesus, eu era convidado para pregar nas igrejas tudo. Eu era pastor, eu era obreiro, eu era esposa de pastor, ou não importa, eu era líder de departamento. E Jesus vai olhar mediante o acontecimento e ele vai dizer: apartai-vos de mim, eu não te conheço. Não te conheço. Então, meus irmãos, que nós não venhamos a deixar os nossos lábios se contaminar, que os nossos lábios não venham a servir para emprestar o inimigo das nossas almas, para desinquietar a obra do Senhor, porque senão nós estaremos correndo o risco de sofrer, como a palavra de Deus, a condenação. Versículo 11: eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Ou seja, meu irmão, Paulo está dizendo, declarando aqui: se eu ainda estiver pregando sobre os rudimentos, irmão Rodrigo, antigo da lei, se eu estiver preocupado ainda com circuncisão ou não, se eu estiver querendo que vocês observem isso, então o porquê da cruz torna-se insignificante. O porquê então a salvação está em Cristo, está na cruz. O porquê deu agora voltar a observar os rudimentos antigos. Não, meus irmãos, nós olhamos para Jesus, e quem olha para Jesus se purifica, quem olha para Jesus se santifica, quem olha para Jesus, irmãos, mantém uma vida conforme Cristo, o nosso Senhor, nos pede. Nós não precisamos ser santos, irmãos, para apresentar para ninguém, mas sendo santos, esses alguém estará vendo em nós santidade, diferença, mudança. Porém, jovens, porém, adolescentes, como é que vocês estão? Como é que eu estou? O povo lá fora está vendo diferença em mim? Eu estou em qualquer lugar, seja em qualquer ambiente, está vendo diferença em mim? Ou eu estou me misturando junto com o mundo, fazendo o que o mundo quer fazer? Meu irmão, jovens, levem crítica, não tem importância. Ah, mas você não vai fazer isso aqui com nós, larga de ser bobo. Não, eu não sou bobo, é porque eu sou crente. Eu não sou bobo, eu sou esperto demais. Eu aceitei o Salvador. Seja a diferença, não se corrompam, não se contaminem, nem se aceitam assemelhar-se com o mundo, porque vocês foram comprados, lavados e remidos no sangue de Jesus lá na cruz. Vocês, nós, igreja do Senhor, somos diferentes. Nós somos diferença, nós fazemos a diferença quando demonstramos isso, que Cristo está em nós, que Jesus habita em nós, que o Espírito Santo de Deus está em nós. Então, meus irmãos, vamos tomar muito cuidado, né? Vamos tomar muito cuidado para que nós não venhamos a negociar a nossa vida espiritual, né? E o Espírito Santo sempre está nos alertando, sempre está nos dizendo: isso não deve, não convém, né? Nós não adianta depois dizer que estávamos enganados. Vamos um pouquinho mais descer aqui, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Veja bem, quando nós fomos chamados para Cristo Jesus, quando aceitamos a Jesus, nós fomos chamados à liberdade. Às vezes tem pessoas que acham que por ser crente está preso. Não, meu irmão, você é livre. Nós somos livres. Sabe por quê? Porque o pecado não domina sobre nós mais. O pecado não rege os nossos passos. Não é o vício agora que vai: eu não queria fumar, mas eu não aguento, eu vou ter que fumar esse cigarro. Eu não queria beber esse final de semana, mas não tem jeito, eles me insistindo comigo e eu lá vou. Não, irmãos, aquilo ali ficou para trás. Antes éramos escravos, hoje somos livres. Hoje somos livres em Cristo Jesus. Então, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, fostes chamados a ser livres em Cristo, veja bem, não usei então da liberdade para dar ocasião à carne. Não vamos usar a nossa liberdade para dizer: não, eu sou livre, Jesus me libertou, né? Então eu faço o que eu quero, eu faço da minha forma, do jeito que eu quiser. Não, meu irmão, não é dessa forma. Nós fomos comprados. Viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Você tem dono. Nós somos livres do pecado, mas nós temos dono. O meu dono, o seu dono chama-se Jesus.
Ele é o dono da igreja, Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono da sua vida. Nós não mandamos em nós, quem manda em nós é Jesus, é o Espírito Santo de Deus, amém, igreja? É o Senhor que manda em nós, e o Senhor fala conosco, o Senhor nos orienta. Então não é porque nós fomos chamados à liberdade que nós vamos usar, agora eu sou livre mesmo, então eu vou fazer o que eu quero, não. Por isso que Paulo está dizendo, não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, para dar palavras, para dar vazão, extravasar as vontades da carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor ou pela caridade, porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Então nós temos aqui mais umas observâncias que Paulo faz à igreja, para que eles permaneçam em Cristo, para não viver uma vida carnal, uma vida na carne, mas pelo contrário, para observar a sua vida em santidade com o Senhor. Porque nós vamos dar sequência aqui no 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito. Meus irmãos, você quer vencer a sua carne? Você quer ter vitória sobre o pecado? Ande em espírito. Ande em espírito. No Espírito Santo. Esse Espírito aqui, irmãos, é Espírito Santo de Deus. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência, os desejos da carne. Se você quer vencer o pecado, se eu quero vencer o pecado, irmãos, eu preciso andar em espírito, eu preciso orar mais, eu preciso vigiar mais, eu preciso amar mais, eu preciso, irmãos, andar em espírito, para que assim eu venha anular as concupiscências, os desejos da carne. 17. Porque a carne cobiça contra o espírito. A vontade da carne, a concupiscência da carne, os desejos da carne, está sempre combatendo, cobiçando, contra o espírito. E o espírito contra a carne. Quando nós damos voz em nós para o Espírito Santo agir, então prevalecerá em nós a vontade de Deus. Mas quando nós damos vontade maior para a nossa carne, significa que nós estamos anulando o Espírito Santo nas nossas vidas, diminuindo ele em nós e dando vazão mais à nossa carne. Então essa, meus irmãos, a palavra que eu trago. O tempo passa rápido demais, mas essa mensagem aos jovens, adolescentes e toda a igreja do Senhor, que eu venho nesta noite especial de salvação trazer para as nossas vidas. Que o Espírito Santo possa completar melhor no coração da igreja, dos irmãos, aquilo que talvez eu não consegui expressar muito bem. Mas o Espírito Santo que habita em você, esse completará esta mensagem no seu coração.